Sussurros da Cripta. Naquela noite de Halloween, fantasiados a caráter, saímos como de costume batendo de porta em porta pedindo doces. Eu tinha 9 anos de idade e meu irmão apenas 6. Poucas eram as crianças que transitavam pela rua naquele horário. Tínhamos andado todo o quarteirão e a quantidade de guloseimas que arrecadamos não enchia metade das pequenas sacolas. As crianças que nos antecederam tinham esvaziado o estoque de balas e bombons em boa parte das residências. Insatisfeitos, sem querer voltar para casa com poucos doces, caminhamos além do permitido em busca de mais. Atravessamos o segundo e terceiro quarteirão. Estávamos longe demais de casa e nossa mãe poderia ficar preocupada com o horário e nos castigar caso não nos encontrasse por perto. Mesmo assim, não hesitamos em arriscar, e ao chegar no quarto quarteirão, nossas sacolas já tinham uma boa quantidade de guloseimas. Meu irmão estava cansado, pedindo para voltar para casa, mas eu queria mais. E falei que iríamos até o final da rua e voltaríamos. Ele segurou a minha mão e seguimos batendo nas casas. Já no final da rua, percebi que não havia mais crianças circulando por ali. A rua suja se fazia deserta, no mais pleno silêncio. Confesso que não estava com medo, apesar da calmaria daquela noite sem luar. Uma última casa se fazia presente no final daquela rua, e eu queria pegar seus doces antes de voltar para casa. Sua aparência de abandono entrava em sintonia com aquele dia de celebração. As paredes externas daquela casa estavam com a pintura desbotada, rebocos caindo e plantas se ramificando por toda a sua extensão. Não tinha decoração, mas, de todas, era a casa que mais me impressionou. Havia uma placa na varanda que dizia, sem doces. Mas, através da janela, pude ver luz de velas, uma tigela que supostamente deveria conter algo. Meu irmão se sentou na calçada tirando seus sapatos, afirmando ter causado calos. Deixei-o ali sentado e abri o portão. Entrando no quintal, logo senti um cheiro desagradável, mas continuei, sempre olhando para trás para não perder meu irmão de vista. Cheguei na varanda e olhei através da janela. Havia grandes e antigos quadros nas paredes, cadeiras, um castiçal com as velas acesas e uma grande tigela sobre uma mesa. Bati na porta algumas vezes, mas ninguém se prontificou a atender. Curioso com o que havia dentro daquela tigela, voltei para a janela desejando receber os doces, mas infelizmente não havia movimentação dentro da casa. Retornei até a calçada onde meu irmão se encontrava descalço e de pé, olhando e apontando para a janela do primeiro andar, afirmando que havia uma criança lá com olhos que brilhavam no escuro, que acenou para ele. E aquilo me encorajou a voltar e bater novamente na porta. Pedi para meu irmão calçar os sapatos e depois vir me ajudar a chamar pelos residentes. Então continuei olhando pela janela e batendo insistentemente na porta, até virar a sua maçaneta e perceber que ela estava destrancada. Abri a porta vagarosamente, tentando minimizar seu rangido, e parei quando chegou a uma espessura que desse para eu passar. Antes de dar o primeiro passo para dentro, olhei para trás e vi o meu irmão entrando pelo portão, vindo em minha direção. Tratei de entrar na casa, acreditando que meu irmão logo chegaria à porta. Segui até a mesa e olhei para dentro da tigela, e para minha decepção, não havia nada lá. Mas no chão, próximo ao corredor escuro que dava acesso ao resto da casa, havia um bombom. Fui em direção a ele e o peguei colocando em minha sacola. E olhando além daquele corredor, pude ver uma sala a semiluz ao fundo. E pelo caminho, mesmo com a pouca presença da luz, tinha uma trilha com mais doces. Olhei em direção à porta de saída e vi meu irmão espreitando através dela.
parecia estar com medo de entrar. Fiz um gesto chamando, mas ele balançou a cabeça negativamente. Então, sinalizei para esperar e segui lentamente recolhendo os doces pelo chão, escuridão adentro daquele corredor. Aquele ambiente estava gélido e não se ouvia nada além dos rangidos das paredes emadeiradas. Chegando à sala dos fundos, que na verdade era a cozinha, vi algumas guloseimas sobre o balcão, mais do que o suficiente para encher a minha sacola. Então, peguei o máximo que pude e comecei a encher também os meus bolsos. E animado com aquilo, enquanto eu terminava de encher a sacola, senti uma presença atrás de mim. Em seguida, passos apressados. Olhei para trás e vi o vulto de uma criança saindo da cozinha em direção ao corredor. Achando que fosse meu irmão, chamei baixinho pelo seu nome e, sem obter resposta, segui de volta a saída daquela casa a fim de buscar a sacola do meu irmão para enchê-la. Ao voltar pelo corredor, ouvi leves passos subindo ligeiramente pelas escadas laterais que davam acesso ao andar de cima, e em meio à negritude não consegui ver nada. Continuei andando até a porta principal e, para minha surpresa, meu irmão não estava lá. Sua sacola estava no chão da sala com seus doces espalhados. Fui até lá fora procurando por ele. Saí pelo portão, mas a rua estava tão abandonada quanto a casa. Já se fazia madrugada, mas eu não tinha noção das horas, e sem que me desse conta, minha mãe já estava à nossa procura. Naquele instante, a porta da casa se fechou violentamente. Ainda no portão, fiquei olhando em direção a ela, esperando ver alguma movimentação, mas, ao que me parecia, o vento deveria ter feito aquilo. Olhando um pouco mais para cima, vi na janela do primeiro andar a silhueta de uma criança. Lá dentro, estava escuro, não conseguia distinguir se era meu irmão. Mesmo assim, resolvi ir até lá. Abri a porta da casa e, antes de entrar, olhei para todos os lados da sala principal. Peguei o castiçal triplo sobre a mesa, cujas velas estavam desgastadas, e na esperança que teria bastante tempo até que apagassem, segui em direção às escadas. Tremendo de medo, porém, encorajado pela busca a meu irmão, subi aquelas escadas rangentes de forma sorrateira como quem anda em um campo minado. Ao término, notei o som de vozes vindo de um quarto do lado esquerdo das escadas, como se estivessem conversando. Reconheci a voz do meu irmão e fui de imediato até lá. E, ao entrar no quarto, me deparei com uma criança estranha sobre a cama, com um tom de pele excessivamente pálida, cabelos ralos e compridos até o ombro, sem camisa e olhos avermelhados. Ele escancarou seus dentes para mim e emitiu um som ameaçador. Dei um passo para trás e outra criança, com o mesmo tamanho e características, apareceu ao lado, próximo à janela. O nervosismo me deixou estático. Queria soltar o castiçal e correr, mas não conseguia abrir minha trêmula mão para soltá-lo. Comecei a suar frio e estava prestes a dar um grito de pânico quando senti alguém segurando a minha mão. Naquele instante, sim, consegui soltar o castiçal e dar um salto para o lado. Mas, para minha tranquilidade, era o meu irmão. Ele estava com um semblante sereno, oposto do meu. Ele tornou a segurar minha mão e disse: "Não precisa ter medo. Eles não vão nos fazer mal." Se referindo às duas estranhas crianças no quarto, eles apenas estão com fome. Deixe-os que bebam um pouco do seu sangue que vamos embora. Reparei manchas de sangue na mão do meu irmão e levantei a manga de sua fantasia, presenciando uma mordida em seu braço. Logo ele falou que não estava doendo, tampouco doeria a mordida. Fiquei relutante em me aproximar daquelas crianças, mas em uma fração de tempo, enquanto questionava meu irmão, eles apareceram rentes a mim, estendendo suas mãos repletas de doces. Meu irmão retirou uma sacola vazia de seu bolso e abriu para eles colocarem as guloseimas dentro da sacola. "Viu? Eles nos dão doces e nós os alimentamos", falou tranquilamente meu irmão. Estendi os braços e cada um mordeu suavemente sem deixar sangue escorrer. E antes que eu pedisse para que parassem, eles soltaram meus braços e se afastaram para o outro lado da cama. As marcas das mordidas cicatrizaram rapidamente. Meu irmão me puxou e disse: "Vamos embora antes que o pai deles volte." E saímos dali rapidamente com as sacolas e os bolsos tão cheios quanto desejávamos que estivessem ao voltar para casa. Com tamanha preocupação que havíamos dado à nossa mãe,
Ficamos dias de castigo. Na manhã seguinte aos fatos, as marcas das mordidas haviam desaparecido de nossos braços. Juramos guardar segredo em relação às crianças e que jamais voltaríamos àquela casa. 3 semanas se passariam até que ocorresse um misterioso incêndio naquela residência. 2 noites após o incidente, as crianças vampíricas apareceram em nossa janela durante a madrugada, com as mãos estendidas para nós, cheias de doces.